Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do quadro Eu Digo Sim. O quadro Eu Digo Sim, e Deus tem algo especial para você, para sua casa e para sua família. Queridos amados irmãos, nós congregamos aqui na congregação de Uber, congregação essa que é dirigida pelo pastor Yomi. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E você está no quadro Eu Digo Sim, aonde é um projeto que Deus deu para o Departamento de Jovens Unidos em Cristo dessa congregação. E dentro desse projeto, Deus tocou os nossos corações para que estivéssemos levando aos irmãos a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então os irmãos já sabem que todas as semanas, haverá esse conteúdo de Deus que abençoa a sua vida, que abençoa a sua casa e a sua família. É um momento de crescimento, é um momento de Deus sobre as nossas vidas, E como a obra de Deus é feita com vários instrumentos, nós temos aqui pessoas de Deus, professores, homens de Deus que dedicados às suas vidas à obra do Senhor, que estão levando esse conteúdo com muita santidade, com muita pureza, até você, até a sua casa e até a sua família. Eu quero apresentar os queridos irmãos que ombreiam essa mesa aqui juntamente conosco nesse dia tão especial. Está aqui do meu lado, querido irmão presbítero, irmão Adonias. Paz do Senhor, presbítero Juciones. E aí, meu querido? Rapaz, que alegria novamente estar nessa mesa para aprendermos mais uma vez a palavra do Senhor, É isso aí, é um tempo de Deus, E para mim é privilégio porque eu saio daqui enriquecido pelo alimento que sai dessa mesa. É isso aí. É uma alegria estar com vocês. É isso aí, é uma aula para jovens, Yes. É um jeito jovem, é um jeito dinâmico, alegre, feliz, e sei que vai ser um momento de crescimento. E nós temos o prazer hoje de apresentar pela primeira vez desse quadro aqui, após as câmeras, Porque ele sempre está do lado das câmeras, mas hoje ele está aqui junto com a gente, na mesa, que é o nosso querido irmão diácono, irmão Josimar. Paz do Senhor, meu irmão. Que honra, né? Que honra, Tudo que bem? alegria de estar aqui. Tudo Maravilha. bem, graças a Deus. Maravilha. Eu confesso que é mais fácil estar lá do outro lado. Estar aqui diante das câmeras é um desafio. Que bênção, mas que bênção. é um prazer, é uma honra estar participando com vocês aqui deste projeto, Amém. E eu acredito que é um projeto que vai expandir, tem todo o potencial para um grande crescimento, até porque veio de lá, É isso aí. É Deus que deu. É Então, isso aí. o que Deus dá, cresce. É um mistério de Deus, E nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Eu sei que será um tempo de muito crescimento. Deus nos dará aqui graça, misericórdia e poder sobre as nossas vidas, Também está conosco o nosso querido jovem irmão Adrian. Paz do Senhor, guerreiro. Pai do Senhor. E aí, tudo bem? É privilégio, né? Privilégio. E responsabilidade, Meus 3 professores. Aí foi me imposto esse trabalho árduo, mas Que benção. estando aqui hoje é só mais um detalhe que esse projeto tem causado. É isso A minha mesmo. presença aqui hoje é nada mais, nada menos do que resultado É isso mesmo. do Eu Digo Sim. É isso mesmo. É uma bênção, Nós estamos envolvidos nessa obra de Deus e sei que será um tempo de Deus em nossas vidas, porque eu digo sim. Nós eu digo dizemos sim nós, para a obra nós do sim. Senhor Aleluia. Jesus, Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa aula da nossa escola bíblica. Nós estamos envolvidos por uma graça de Deus aqui e tenho certeza que isso vai alcançar você aí onde você está. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai alcançar o seu coração, porque nós estamos numa obra de Deus. E a lição que nós vamos estar nos debruçando nessa feita é a lição de número 3. A lição de número 3, ela vai tratar sobre a natureza do Deus que salva. Olha que negócio impactante, que negócio de Deus, A natureza do Deus que nos salvou. Então a gente vai estudar, os jovens vão estudar sobre esse contexto. A natureza do Deus que salva. Esse Deus salva. E nós temos prova disso, que fomos salvos através da ação salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos adentrar o contexto da nossa lição, o texto principal da nossa lição. Presbítero Adonias, o texto principal da nossa lição, por gentileza. Provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que confia nele. Salmos 34, verso 8. Que palavra poderosa, hein, presbítero Impactante, Adonias? Impactante. Ela crava bem o... Provai verdade. e vede que o Senhor é bom.
É forte ou não é, Diácono Josimar? É muito forte. Ainda tem uma condição, né? É. Bem-aventurado o homem que nele confia. É isso aí. É o Aleluia. mistério de Deus e isso aqui é para todo mundo, para os jovens também, né? E não esqueçam disso. Resumo da nossa lição. Querido irmão jovem Adrian, qual é o resumo da nossa lição? Resumo da lição: a obra da salvação que é revelada plenamente em Jesus Cristo expressa bondade, o amor e a santidade de Deus. Meu Deus do céu. Olha que mistério. A bondade da obra da salvação vai revelar o amor, a santidade e a bondade de Deus. Então a obra da salvação vai revelar bondade, amor e santidade. Aleluia, Esse é só glória Deus a que Deus. pode fazer isso, Aleluia. né? Nós temos também os objetivos da nossa lição. Nosso querido irmão Diácono Josimar, quais são os objetivos da nossa lição? Então, hoje nós vamos aprender um pouco e conhecer o Deus que se revela como Salvador, cheio de bondade, explicar também a salvação como prova do amor de Deus e apontar a santidade do Deus que salva, porque Meu ele é Deus. santo, santo, santo. Meu Deus, Deus. aleluia. Que coisa boa, que conteúdo dos céus. A introdução da nossa lição, queridos, vai apresentar a natureza do Deus que se revela como Salvador. Então aqui nós vamos te aprofundar nessa lição conhecendo esse Deus. Porque nós estamos condenados. Né? O nosso destino era a perdição eterna. Mas Deus decidiu mudar essa trajetória. Foi uma ação de Deus. Foi uma vontade primária de Deus. Uma vontade diretiva de Deus que decidiu nos salvar. E decidiu nos salvar enviando um Salvador. Né? Para nos salvar através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então isso vai demonstrar o relacionamento de Deus Pai com a sua criatura, trazendo a salvação. Então o contexto da nossa lição hoje vai falar sobre essa personalidade, a natureza do Deus que nos salvou, demonstrando o amor dele, demonstrando a santidade dele, demonstrando a bondade dele para com as nossas vidas. Eu confesso aos queridos irmãos que estão aqui nessa mesa que eu estou muito ansioso por esse conteúdo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muitos jovens, né, que precisam conhecer a natureza de Deus. Porque muitos, presbítero Adonias, estão na igreja e conhecem Deus somente pela sua família, porque o pai é um pastor, porque o pai é um obreiro, é um obreiro, a mãe é dirigente de ciclo de oração, ou participa do ciclo de oração. Só que Deus está nos apresentando nesse trimestre é que cada um de nós venhamos conhecer Deus pessoalmente. Conhecemos a natureza de Deus. E para conhecer a natureza de Deus, precisa mergulhar nos mistérios de Deus. Então, através do conteúdo da nossa escola bíblica, os nossos jovens serão mergulhados em conhecer essa natureza de Deus. Deus vai te envolver nos mistérios dele, meu filho. Amém, aleluia. Através dessa aula aqui, o Senhor vai te levar a conhecer os mistérios dele. Tu vai conhecer quem é Deus. Você vai falar assim, esse é o meu Deus. Você não vai falar que é o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus do seu pastor somente. Você vai poder falar que esse é o meu Deus, eu conheço ele. Eu conheço a natureza do meu Deus. Estou muito ansioso, será um momento de crescimento, um momento de Deus. Deus está aqui conosco, que a palavra de Deus vai alcançar a sua vida. Vamos para a nossa lição? No primeiro ponto da nossa lição vai falar o Deus que se revela como Salvador. Presbítero Adonias, que mistério é esse, meu irmão? Vamos lá? Quando nós chegamos a esse ponto aqui, eu fico observando a forma que Deus ele trabalha. Meu Deus. Né? Nós observamos o amor dele com a gente que somos criação. Aham. Porque desde o princípio nós vamos observar um Deus que no meio de um nada, uma atmosfera que só havia abismo, ele vai criar um cenário. E nesse cenário ele vai separar e vai criar que haja coisas boas para o homem. E depois que tudo estava pronto, ele vai colocar o homem no centro. Para o homem poder administrar aquilo que Deus fez, ele mesmo disse que era bom. Meu Deus. E nós vamos conhecer um pouco desse Deus, né, nesse primeiro tópico. Se você observar aquele momento, quem teve a oportunidade de ver nas lições anteriores, o nosso cooperador Jovem Adra, ele trouxe uma citação muito boa, que quando Deus ele descia ao fim da tarde, ele passeava com o homem. Ele caminhava, ele tinha um relacionamento. Aí o texto vai frisar que se ouvia os passos de Deus.
Então nós aprendemos isso, foi uma lição que está cravada aqui, vamos levar isso. Isso é importante que o jovem Adler trouxe para nossas vidas, esse conhecimento de Deus. Exatamente. Então observe aqui que esse Deus, ele deixa a sua glória lá em cima, o seu trono, os anjos cantando, santo, 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 para descer uma terra, para presenciar um relacionamento de comunhão com o homem, com a criação que ele fez. Então aquilo era constante. Até surgir a origem do pecado, que todos nós vemos na lição anterior, a origem do pecado. Exatamente. E Deus, ele, por sua bondade, ele não vai deixar isso parado. Ele vai criar um plano agora. Nós vamos ver isso em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, que ele fala agora dessa mulher vai nascer um que vai mudar a história. Então nós vemos aqui um Deus que está preocupado com a continuidade do plano dele. Exatamente. O plano dele não ser frustrado. Então nós vemos aqui ainda a continuidade da bondade de um Deus, que é a qual nós vemos aqui no texto principal. Um Deus que é bom. Mas é bom em quê? Então nós vemos aqui que a cada dia Deus ele mostra a sua bondade sobre as nossas vidas. Isso sendo nos alcançado. Porque uma vez que nós pecamos, a gente perdeu aquele direito de estar na terra, no melhor lugar, de desfrutar o melhor de Deus. Isso foi nos privado. Mas só que mesmo sendo privado, nós vemos um Deus preocupado em manter isso com o homem. Um relacionamento, mesmo a gente quebrando o princípio, a gente pecando ali, naquele início da humanidade, mas nós vemos a preocupação de Deus. E mais à frente nós vamos ver o quê? Um Deus que dá uma continuidade. Aí nós vamos observar que a partir de Noé, ele vai tentar criar um plano. Ele vai tentar olhar para Noé e falar, Noé, eu vou matar esse pecado. A partir de você e da sua família, vamos criar um novo plano. Uma nova trajetória. Então nós vemos a preocupação de Deus em criar uma arca. Gente, vamos arrepender do pecado, né? Vamos deixar todas essas coisas de lado. Venha. Então vemos aí que Noé pregou durante um certo período e chamando o povo a um arrependimento. Voltar à verdadeira aliança. Mas observe que aquilo ainda não foi alcançado, que o coração do povo foi muito cruel. Sim. Aí, novamente, nós vemos a bondade de Deus na vida de Abraão. Deus chamou Abraão, de você vai nascer uma grande nação. E o que me chama a atenção nesse contexto em Abraão é porque nós vamos ver um Deus agora preocupado em dar uma terra que manda leite, que manda mel. Você está entendendo aqui a maravilha? A gente não é merecedor, né, jovens, você que está nos assistindo. Nós não somos merecedores. Meu Deus. Mas aqui nós estamos vendo uma continuidade que Deus vai pegar uma terra pecaminosa, ele vai separar uma terra pequena, mas uma terra que manda leite e que manda mel. A preocupação de Deus para nossas vidas. E isso traz confiança. Isso traz confiança, porque bem-aventurado o homem que confia nesse Deus que é bom. E nós devemos apegar, nós vamos ver várias citações no livro de Salmos, Salmo 134, ele nos convida a experimentar a bondade divina de Deus, que é a sua fidelidade na nossa vida. Aquilo que Deus tem nos alcançado, ele continua com o seu amor. E mais à frente sempre nós vamos observar que nessa continuidade nós vamos ver um Deus que cuida, um Deus que ele entra com juízo, mas sempre preocupado com a restauração. Nós vamos ouvir a citação de Salmos 126, num Deus que ele olhou para o seu povo e fala, vocês estão no cativeiro, mas só se vocês permanecerem fiéis a mim, agora igual vocês estão, as nações vão olhar para vocês e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por vocês. Olha para você ver a bondade de Deus em proclamar que outras nações vão olhar para o povo dele e falar assim, Deus é na sua vida, Deus é com vocês. Olha só, mesmo ainda nós pecamos lá atrás, andamos errado, adorando outros deuses, Deus ainda continua com sua bondade firme. Aí nós vamos concretizar isso em quem? Em Jesus Cristo. Porque a bondade dele vai além da nossa imaginação, que a gente não consegue compreender que bondade que é essa, que amor que é esse, que ele vai olhar assim, eu vou dar o meu filho. Meu Deus. Eu vou dar meu filho por você. Sabe, ele vai morrer, ele vai limpar esse pecado que aconteceu lá atrás. E nós vemos ao nascimento de Jesus a continuidade. Nós vemos em Jesus um verdadeiro plano perfeito. Né, um plano que nos livra, que nos purifica de todo pecado. E a gente não tem tempo para entrar numa análise mais profunda sobre essa questão da bondade de Deus, que ela é muito ampla, mas nós enxergamos em Jesus a bondade de Deus. Exatamente. Se você observar o ministério de Jesus, ele tinha preocupação de trazer a palavras, todos nós vamos ver os milagres, mas Jesus tinha um carinho especial. Ele não deixava ninguém para casa com fome. Você pode observar nos textos, Jesus sempre tinha preocupação
em trazer não só o alimento dos céus, mas o alimento da terra. Que o homem ele possa ser saciado pela alimentação. Para que o homem seja alcançado. Então observe a bondade de Deus, uma preocupação de Jesus com as nossas vidas. E isso traz grande lição para nós. Que Deus é esse? Que bondade que é essa? Que amor que é esse? Né? É por isso que eu confio nesse Deus. Porque inteiramente nós vemos um Deus, desde Gênesis até os evangelhos de Jesus, um Deus que está preocupado com nossas vidas. Exatamente. Um Deus que está cuidando, um Deus que não só cuida das nossas próprias vontades, mas um Deus que ele cuida, ele nos dá alimentos. Quando a gente enxerga em Jesus a preocupação em alimentar, eu vejo Jesus preocupado com o presbítero Adonias, preocupado em dar um trabalho, em dar uma alimentação, em dar saúde para a família. E isso nós enxergamos a verdadeira bondade de Deus nos nossos dias. Exatamente. E mais para frente nós vamos ver nos tópicos a seguir um pouco dessa bondade de Deus. Né? Meu Deus, é muito forte esse contexto, porque isso revela, né, essa natureza de Deus. E na natureza de Deus se encontra o amor, se encontra a bondade, né? E é exatamente por isso que ele envia Jesus, né? E Jesus revela a natureza salvadora de Deus Pai. Meu Isso Deus. é um mistério muito profundo, né? Aleluia. E tem muito conteúdo para nós aqui ainda nesse dia, nesse momento especial. O segundo tópico, o segundo ponto, né, da nossa lição vai falar a salvação como prova do amor de Deus. Então a salvação aqui, nesse ponto, vai apresentar como uma prova, né, do amor de Deus. Deus salvou porque Ele ama. É o amor de Deus que nos trouxe a salvação. Querido irmão jovem Adrian, por gentileza, a salvação como prova do amor de Deus. E que forte é esse tema, presbítero Jusciones. Vamos abordar aqui 3 pontos. Nós estamos falando sobre um Deus que ama antes da restauração. Estamos falando sobre um Deus que manifestou esse amor na cruz. E não foi um amor qualquer. É um amor imerecível, mas porém dando o seu filho. E vamos abordar o terceiro ponto sobre a nossa responsabilidade, presbítero Adonias, sobre a gratidão, que é receber esse amor e também o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário. E para que nós possamos entender um pouco sobre amor, observe que o ser humano, na forma prática, presbítero Jusciones, para o senhor amar, ou para nós mesmo possamos amar alguém, é necessário alguns critérios. Nós somos criteriosos para amar. Observe que para alguém começar a ter esse sentimento de amar, ou um sentimento de ter um certo prazer de estar perto de alguém ou de estar conversando, é necessário um pré-julgamento. Então Deus aqui, nesse primeiro tópico, Ele está nos ensinando que não teve um pré-julgamento para nos amar. Ele simplesmente decidiu amar. Decidiu amar. O homem, quando conhece o outro homem, ele olha para o outro e fala assim, deixa eu ver se atende aos critérios que eu gosto. Deixa eu ver se tem uma lista de caráter em que, de acordo com o meu entendimento, é bom ou ruim. Somos nós, criteriosos com quem estamos nos relacionando. Aí Deus aparece totalmente fora dos critérios humanos e fala assim, tu tem uma ficha ruim, mas vou amar. Uau. Quando vamos entender a profundidade do que esse amor, a Bíblia nos está nos mostrando que Deus, ele não fez uma ficha criteriosa dizendo, vou amar esse porque pecou menos, vou amar esse porque esse não cometeu tal pecado. Não. Estamos dizendo de um Deus que criou de forma perfeita tudo. No jardim do Éden. É como se estivéssemos em um palácio e Deus falasse assim, olha, você tem acesso a 100 quartos. 100 quartos. Mas o quarto 101 você não pode. Aí nós abandonamos todos os 100 e vamos a 1. Meu Deus. Pela lógica humana, presbítero Adonias, o que nós faríamos a uma pessoa que despreza 100 oportunidades para ser desobediente a ter uma que é do nosso interesse? Meu Deus. O primeiro critério em que temos é fazer o quê? Ingrato. Se pudéssemos ter o poder de matar, como muitas das vezes os reis antigamente agiam sobre pessoas e eram ingratas, muitas das vezes matamos com palavras, com atitudes. Só que para entender o amor de Cristo, de Jesus, de Deus, vemos que Deus, mesmo criando o homem na perfeição, colocando num jardim perfeito tudo de bom,
Aí, em vez de Deus, talvez, vou matar porque deu tudo de bom, mas não quis. Aí Deus fala assim, nascerá da semente da mulher. Meu Deus do céu. Aí Deus vai e coloca um plano de salvação sobre o seu filho. E para entendermos um pouco sobre o quão profundo é esse trajeto entre o amor de Deus e Jesus na cruz, devemos ir a Judas, verso 25, para ficar bem prático essa explicação entre os dois pontos. O texto diz, ao único Deus. Então temos um único Deus que é capaz de amar. Exatamente. Só que ele não é um Deus só que ama, ele é um Deus transcendente, onipotente, onisciente. Só que o texto é tão prático que, além dele caracterizar essas unidades únicas que Deus tem, o texto está dizendo que ele é onipotente, onipresente e onisciente, vírgula, porém, salva. Meu Deus. Então, é o único Deus que é capaz de salvar. E é impossível que nós entendermos essa salvação se não passarmos por esse projeto de entendimento de amor. Deus, ele não espera o ambiente mudar para amar, ele ama para o ambiente ser mudado. Uau. Essa Deus é forte. não espera as pessoas Essa é melhorarem. Você pode repetir, por gentileza, Modena, que essa aí tem alguém que está nos assistindo que precisa ouvir essa palavra aí. Vai lá. Deus não espera o ambiente mudar para amar. Ele ama para o ambiente Meu ser Deus mudado. do céu. Então quer dizer que aquela pessoa que muitas vezes quer vir para a igreja, mas quer mudar um monte de coisa na vida dela, quer dizer então que essa visão está um pouco equivocada, né? Que ela precisa entender que ela precisa vir, Deus vai dar para ela a condição daquele ambiente onde ela está a ser mudado. Isso é muito profundo, porque tem gente que está nos ouvindo e está preso, presbítero Maldonias, por correntes de Satanás, e diz assim, eu vou esperar as coisas mudar para ir para a igreja, mas é ao contrário, né? O amor de Deus é que vai mudar esse ambiente. Então você precisa vir, deixar que esse amor entre no seu coração para que o ambiente onde você está seja mudado. É profundo isso. A salvação, ela não começa no nosso arrependimento. Ela começa no amor de Deus. Meu Deus do céu. É o que devemos entender. É isso aí. Então estamos falando sobre um Deus que ama incondicionalmente, sem ficha de critério. E estamos falando sobre um Cristo que foi posto à cruz. No sentido comum, é possível que nós humanos botemos em uma cruz os nossos filhos por alguém que não merece, que tem uma ficha terrível. É impossível, que façamos É isso. impossível. Mas aí vem Deus contradizendo, porque Deus ele contradiz a lógica do homem. A salvação, ela não faz sentido à lógica do homem. Não tem como eu olhar para mim e falar, eu merecia. Não tem como eu olhar no espelho pela manhã e pensar assim, cara, eu merecia ser salvo. Não tem como. Aí Deus é tão perfeito que o texto que eu citava em Judas, verso 25, está dizendo, há único Deus, um Deus que caracteriza coisas únicas. Só que o texto diz, vírgula, Salvador. Meu Deus. É o único capaz de salvar, criar e livrar. Meu Deus. Aí tem todo esse critério do que é o nosso Deus, do que é amor. Aí o texto diz, vírgula, por intermédio. Meu Deus. Então, o que temos aqui nesta oportunidade, estamos falando que existe um Deus que tem uma oportunidade, que gera oportunidades em você, através do amor que gera mudança, da mudança, arrependimento, transformação. Só que tudo isso, existe um intermediador. Exatamente. Que foi posto à cruz, em Mateus capítulo 27. E quando o texto está dizendo por intermédio de Jesus Cristo, eu não posso deixar de citar João capítulo 14. Porque o texto diz, eu sou quem? A Bíblia está dizendo, eu sou, vírgula, o caminho. Então significa que quando você passa por esse intermédio, você é posto a um caminho. Só que o que é interessante quando falamos de Jesus na cruz, estamos falando de suprimento. Meu Deus. Estamos falando de um amor que supre. Um amor atencioso. Meu Deus. Se eu for pegar biblicamente, vamos dizer que nesse caminho, em João 6, ele é o pão da vida. Se formos olhar em João 8, ele é a luz do mundo. Se formos olhar em João 10, ele é o bom pastor. Se formos olhar em João 10, 17, ele é a porta das ovelhas. Exatamente. Se formos olhar em João 11, ele é a ressurreição e a vida. Se formos olhar em João 15, eu sou a videira verdadeira. E se formos olhar em João 4, ele está dizendo que neste caminho é ele em que falará conosco. Meu Deus. Então estamos falando de não só um Deus que ama, um Deus que muda, é um Deus que supre no trajeto do caminho por intermédio de Jesus Cristo. É forte. E quando entendemos e estamos nesse caminho, é natural de quem está nesse caminho ter algo chamado gratidão. Porque tem muita gente
em que está esquecendo a posição que se encontrava em outra hora. Yeah. Observe que tem gente que é posto ao caminho e em certo momento parece que o olhar no espelho fica mais atraente do que o olhar para Cristo. Meu Deus do céu. Tem Aí é gente forte. que começa a achar que a unção está no microfone, que a unção está na gravata, que a unção está porque eu tenho boa oratória. Não. Não é. Tudo é por Cristo, por meio de Cristo. Exatamente. O sustentar, nós estamos aqui hoje, esse projeto nasceu porque Deus nos amou, Jesus nos guia e a gratidão. A gratidão, ela permanece com as portas abertas. Observe que em alguns pontos na Bíblia, quando vê homens que estavam em um certo caminhar, mas deixaram de ser gratos, as portas se fecham. Yeah. A ingratidão, ela fecha portas. Yeah. Então aprendemos aqui nesse tópico que Deus, ele não tem ficha criteriosa para te amar. Aleluia. Ele te ama para gerar mudanças. E quando Deus gera mudança, estamos dizendo que ele vai ser posto a você a um caminho que é em Cristo. E neste caminho, esse Cristo será o teu sustento. E só para ressaltar, quando você é posto a esse caminho, ainda tem o Espírito Santo, que é um consolador. É o que nos torna mais sensíveis, é o que nos torna mais obedientes à Meu Deus voz do de céu, Deus. é forte. Vai auxiliar, né? Aí me diz, presbítero Juciones, é possível em que tenhamos todo esse conjunto, esse plano Meu Deus, tão perfeito, meu Deus. em que possamos não ser gratos Meu a Deus? meu Deus. É possível, Não, presbítero? não é possível. É impossível. Então o que eu digo para quem nos ouve, para essas jovens em que nos ouvem, que nosso objetivo é mais jovens, Yeah. apesar que temos um público vasto, Deus não precisa da tua ficha criteriosa, se você é bom, se você é ruim, se você tem oratória, se você é filho de pastor, da onde você veio. Deus decidiu te amar. É uma decisão de Deus, independente da sua posição. E o amar de Deus é gerar mudança em você e te põe em um caminho. E quem te põe nesse caminho é por intermédio de Cristo. E com Cristo vem o Espírito Santo. E o que nós deixamos um conselho para os nossos jovens, sejamos gratos no meio desta geração. Sejamos gratos por estarmos aqui falando de Deus e sejamos gratos porque a oportunidade está apregoando a palavra. Meu Deus do Senhor. céu. Que conteúdo precioso para as nossas vidas. Eu sei que você que está assistindo aí está sendo alimentado por essa palavra, porque aqui o negócio é palavra de Deus, né? Isso aqui é escola bíblica dominical, né? Então é para aprender a palavra, para discursarmos sobre a palavra mesmo. Então nós estamos vendo esse contexto, né? Desse Deus que salva, que liberta, que transforma, que nos supre no caminho, né? Cooperador irmão Adriano. E também existe da nossa parte, na nossa mão, né? A oportunidade de sermos gratos a Deus. Aleluia. Expressarmos a Ele a nossa gratidão. Então, quem sabe, será que você já orou hoje agradecendo a Deus pela sua salvação? Agradecendo a Deus pela sua vida, por Deus ter livrado você, por Deus ter trabalhado na sua história, que o desejo de Satanás é que você fosse a vergonha da sua família, a vergonha da sua casa, humilhado, escravo do inimigo, e Deus te salvou, te libertou, te deu vestes limpas. Então isso, meu irmão, é um mistério de Deus e a gratidão tem que bater forte em nossos corações. Diácono irmão Josimar, eu estou ansioso para a gente falar um pouco sobre a santidade do Deus que salva, né? Que é o terceiro ponto da nossa lição. Por gentileza, Diácono irmão Josimar, a santidade do Deus que salva. Então esse Deus a qual nos salva, Meu ele Deus. também é santo. Santo. E ele também exige de nós a santidade, né? Nós vamos ver aqui 3 pontos muito importantes que está na lição, que eu vou ler aqui juntamente com vocês. Nós vamos ver o Deus é absolutamente santo. Meu Deus. A salvação é um chamado à santidade. Então veja que a salvação ela exige a santidade. Aham. E no final aqui, no subponto 3, a gente vai ver a cruz, o encontro da justiça, do amor de Deus e o caminho para a santidade. Meu Deus. Veja que nesse subponto 3 é muito interessante que a gente vai ver 3 encontros aqui, né? Aí é o sacrifício perfeito. E como nós estamos falando da natureza desse Deus que salva, devemos entender que esse Deus que salva, ele é um Deus pessoal. Ele não é algo ou uma força ou um ser inexplicável. Por que eu digo isso? Porque se você observa na palavra do Senhor, esse Deus a qual nós servimos,
ele possui atributos divinos, a quais são incomunicáveis, Meu Deus. e também possui atributos comunicáveis. E quais são esses atributos comunicáveis? Um deles, o jovem Adri já relatou muito bem aqui pra gente, é o amor. Yeah. Deus ama, e nós aqui também, Meu Deus. nós é também forte. amamos. É forte. Ou seja, esse Deus, ele é tão real, mas tão real, que ele colocou algo em nós também. Aleluia. Aquilo que ele tem, ele também colocou em nós. verdade. Então nós não estamos aqui falando simplesmente de uma força ou de algo qualquer, não. Nós estamos falando de um Deus real e tão real que ele possui sentimentos, assim também nós possuímos sentimentos. Ele Exatamente. também possui emoções. Esse Deus que nós servimos, ele pensa, É. assim como nós pensamos. O que ele diz lá em Isaías, os meus pensamentos são maiores que os seus. Exatamente. Os planos exatamente. dele são maiores que os nossos. Então, veja bem, Exatamente. ele é um Deus que vela por nós. Então, só para fechar essa parte, nós estamos falando aqui dessa natureza, nós estamos falando desse Deus, um ser pessoal, desse Deus que, desde a fundação do mundo, você observa lá no Gênesis, que ele vem tentando se relacionar com o homem. Ele vem formando planos e projetos, traçando planos e projetos para ter esse relacionamento. Quando Adão peca, o que acontece? Como o presbítero Adonias relatou aqui para gente. Logo então, Deus chega fazendo o quê? Deus já não sabia que o homem tinha pecado? Mas por que Deus foi lá? Porque ele quer relacionamento. É, Ele quer exatamente. relacionamento. E Exatamente. através desse relacionamento vem o quê? A santidade. Tá? E aí exige a santidade da nossa parte. Aqui no final do subponto 1, do ponto 3, vai nos dizer assim: mas como santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então esse Deus que é santo, que é também um atributo dele produzido em nós, ele nos chama a ser santo. E observe bem aqui que vai nos dizer assim também: a obra da salvação não inclui apenas o perdão dos pecados, mas um chamado à transformação completa da vida. Veja bem, a obra da salvação é um chamado para a santidade. Então, quando nós observamos isso, não para que ser salvo é só o pontapé inicial. Agora começa a gerar em nós um processo de santificação. Processo de A santificação. qual nós É já isso. falamos, é um processo progressivo. Yeah. É dia após dia. A santidade, ela é progressiva. E em cima disso, através da santidade, você está segurando a sua salvação. Por causa da salvação, agora você tem a necessidade de ser santo. Porque Deus é santo e para morar com Ele, nós também devemos ser santos assim como Ele. Meu Amém? Deus, que coisa forte, que conteúdo poderoso. Isso é muito interessante nós observarmos isso nessa aula, porque existem jovens que eles têm a visão assim: uma vez que eu estou na igreja, pertenço a um departamento e eu errei, eu cometi um pecado, agora eu não posso mais permanecer nesse departamento, vou chamar o meu líder, vou pedir a minha carteirinha de membro, vou me afastar porque eu já não sou mais santo. E aí é um equívoco, né, Diácono Irmão Josimar? Porque o pecado acontece na vida do crente não como algo premeditado, não como algo intencional, mas como um acidente de percurso. E se por uma fatalidade acontecer um acidente de percurso, você está num processo de santificação. Exato. Então esse irmão, esse jovem, qual que é a atitude que ele deve tomar? É mudar o comportamento e permanecer na obra. Permanecer participando do departamento, jovem Adria. Permanecer congregando na igreja, permanecer nos cultos, permanecer orando, permanecer jejuando. Porque jovem ora, jovem jejua, jovem consagra, né, irmão? Aleluia. Isso é um mistério que todos sabem. Então você deve permanecer e não se afastar. Porque é um processo, né jovem Adria? É um Sim, processo. E tratando bem esse assunto que o senhor está dizendo, uma passagem bíblica em Hebreus 4, Aham. se me foge a memória 15 e 17, diz que houve um Cristo que esteve na terra, em tudo foi tentado. Yeah. Então o texto está dizendo no verso: cheguei-vos com confiança Exato. diante do trono da graça para as suas confissões. Exatamente. Então é Exatamente. sobre isso. Eu vi um Cristo na terra Aham. que entendeu e viveu tudo isso. Então não se ausentem. Exatamente, exatamente. Porque tem muita gente que vai pra caverna, se esconde e diz: não, eu vou parar, vou abandonar porque errei, porque pequei. E não é esse o caminho certo. Não O é. caminho certo é você entender que você errou, você pecou,
Deus não está de acordo com o seu pecado, mas Deus não te abandona, né? A graça de Deus está estendida para te perdoar, para te livrar e para você permanecer sendo um vaso de Deus, né? Então, esse conteúdo é um conteúdo poderoso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Nós vamos agora para a conclusão da nossa lição de número 3, né? Na conclusão da nossa lição, nós vamos ver que Deus revelou-se um Deus amoroso e santo. E nesse contexto, nós entendemos aqui através da nossa aula, que quando se fala de santidade, não é que Deus tem santidade. Ele é a santidade. Aleluia. Nós só sabemos o que é santidade porque conhecemos Deus. Quando você conhece a natureza de Deus, na natureza de Deus, você vê que na natureza de Deus é a santidade, Ele é santo. E todos que servem a Ele também devem se prestar a Ele, se apresentar a Ele com santidade. Então, quem sabe você está assistindo esse vídeo e você tem uma visão que o reino dos céus pode ser mais ou menos, né? Pode ser assim, 50-50. Não, na verdade não. Deus exige da gente 100%, é santidade. É um processo de santificação, é diariamente o Espírito Santo agindo em nossas vidas, presbítero Adonias, trabalhando em nós para que haja santidade, né? A nossa produção seja uma produção de santidade. E mesmo Ele sendo santo, mesmo Deus sendo a própria santidade, Ele não nos rejeitou sendo pecadores. Mas para nós Ele manifestou o amor. Olha que mistério. Ele manifesta o amor para nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário nos perdoa porque estavam sujos, enegrecidos pelo pecado. Através do sangue de Jesus a gente recebe o perdão. Agora a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada. É só você parar e analisar. Para e analisa quem você era. E analisa quem você é hoje, depois que Jesus te libertou, depois que Jesus te salvou. E nesse processo de Jesus nos salvar, lavar as nossas vestimentas, nós passamos pelo processo da santidade. Aleluia. Quanto mais perto de Deus, mais santo. Quanto mais próximo do Senhor, mais santidade. Quanto mais você ora, mais santidade haverá em você. Então esse é o processo. E é isso que o nosso contexto da nossa lição nos apresentou. Foi Deus que providenciou Jesus Cristo como o caminho de retornarmos a Deus. Deus é que preparou esse caminho para nós e nós somos muito felizes por isso. Damos glórias a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, né? Esse foi mais um episódio da pré-aula da lição bíblica que alcançou o seu coração e a sua vida. Eu quero agora deixar as considerações finais com o presbítero irmão Adonias. Amém. Eu não posso deixar também a todos vocês o carinho com algumas pessoas estão Exatamente. Na internet, estão interagindo com a gente. Exatamente. Né? Tem os mistérios de Deus isso, aí. E eu tive a surpresa também de ver o nosso irmão João Gabriel, de Pibori, da igreja Casa você corta lá. Nós temos o privilégio de ver um dos comentários do nosso irmão João Gabriel, da igreja lá em Pibori, que eu tive a oportunidade, logo quando cheguei aqui nos Estados Unidos, participar com eles, o pastor João. E é importante, né, a gente ter o carinho de vocês, deixar seu comentário. Nós temos também o jovem Mateus, né, que nos presenteou também na segunda lição com seus comentários. É bom a gente interagir. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, deixe lá, interaja, fale qual é a sua opinião. E nós estamos felizes em poder citar em você. A minha maior vontade é trazer você para você participar com a gente dessa mesa. Isso aí. Essa mesa que tem um alimento para nossas aí, vidas. isso aí. E finalizar a minha frase, eu quero deixar assim, que Cristo é o maior marco da história da salvação. Meu Deus do céu. A bondade de Deus, ela concretiza na cruz. Quando Cristo morre, foi tão impactante que o tempo mudou, os anos pararam. Antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente. Então isso ficou marcado na história. É o marco. O ateu vai ter que falar antes e depois de Cristo. Né? O Buda, os budistas vão ter que falar antes de Cristo. Qualquer religião, vou resumir que não dá pra a gente entrar. Qualquer uma religião tem que falar antes e depois de Cristo. E nós enxergamos aqui a bondade de Deus, marcando isso na história da humanidade. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. É um prazer estar com vocês. Que maravilha, que conteúdo de Deus. Nosso querido irmão, diácono irmão Josimar, suas considerações. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui participando dessa aula maravilhosa, né? A espada, ela é espada de dois gumes, né? Exatamente. E a questão é o seguinte, ela corta quem está mais perto. Exatamente. E quem está mais perto, normalmente, é quem está estudando, quem está buscando. Né? Então é o primeiro a ser acertado. Mas exatamente.
A palavra de Deus, ela é linda, ela é incrível. Eu quero deixar aqui, nas minhas considerações, algo muito precioso. A salvação a qual nós estamos estudando e vemos aqui hoje, ela não foi barata. Meu Deus. Ela custou um alto preço. Meu Deus. Ela custou preço de sangue. Então você que está aí do outro lado, que é salvo, que foi alcançado por essa graça de Deus, valorize isso. Se você ainda não entrou, mas entra então no processo da santidade, na Meu busca Deus. para estar mais próximo desse Deus. Porque o preço foi muito alto. Imagina bem você, o seu filho, ou alguém da sua família se sacrificar por você, morrer por você. Por quanto tempo que você ia viver lembrando meu Deus. disto? Tanto que esse Jesus que morreu na cruz, até nos dias de hoje, nós nos lembramos do sacrifício dele. Porque nós não merecíamos. Esse Deus, ele via o passado, o presente e o futuro, mas mesmo assim, sabendo dos seus erros, das suas falhas, ele ainda assim decidiu salvar você. Meu Então Deus. valorize isso. Amém. Meu Deus, que palavra, hein? Valorize a sua salvação, meu irmão. Nosso querido irmão, jovem Adrian, as suas considerações finais. Presbítero Juciones, que privilégio estar aqui com os meus professores, minhas referências, É isso aí. e também estar tendo oportunidade de estar alcançando o ouvido, corações de alguns jovens. E o conselho que eu dou para os jovens, e que muito tem perdurado no meu coração durante a semana, é que se a cruz, o amor de Deus na cruz não nos constrange, certamente ainda não entendemos o amor de Deus. Então, o que eu deixo de conselho para os jovens, não ser apenas alguém que ocupa banco, Yeah. mas alguém que entende o que está fazendo ali. Não ser alguém que apenas é bem pautado aos cultos, mas entender quem é o dono do culto. Exatamente. Entender que o relacionamento e entender o amor de Deus é além da igreja. Ele é uma constância, como o irmão disse, é uma constância de relacionamento com Deus. Então, a cruz deve nos constranger. E se não constrange, certamente precisamos entender mais o impacto que é o amor Meu de Deus do céu. É isso aí, né? Que maravilha. Uau. Que Deus continue abençoando a vida dos queridos irmãos que esteve nos acompanhando. Aqui vai as nossas considerações finais em lhe dizer que o segredo é entender que Deus tem uma obra para fazer em sua vida. E essa obra ela é feita através da ação de Jesus em nos salvar, através do processo da salvação. E agora você que está no processo da salvação deve entender que você deve ser um servo de Deus disponível para Deus usar. Quem sabe você é um jovem, participa aí da sua igreja, na congregação onde você está, aqui nos Estados Unidos, e você, quem sabe, pensa assim, agora não é tempo de Deus me usar, é tempo de Deus usar o pastor da minha igreja, o meu líder, é tempo de Deus usar o pessoal que está aí no púlpito, e Deus está mandando uma mensagem para você. É tempo de eu te usar sim, meu filho. Você é forte, meu líder. Fica na posição, porque é tempo de eu te usar. Não pense que é tempo de eu usar somente o seu líder. Deus vai usar seu líder, é verdade. Aleluia, eu creio. Mas Deus vai usar você também. E você precisa entender isso. Essa mensagem precisa alcançar o seu coração. É tempo de Deus usar os jovens poderosamente nessa terra. Aleluia. Vocês creem nisso, meus companheiros? Amém? Glória a Deus. Eu digo sim! Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E esse foi mais um episódio do Eu Digo Sim, da lição bíblica dominical para os jovens. Não se esqueçam, Jesus é bom E o e o diabo não presta.